Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês como foram as minhas leituras do mês de julho. Gente, o mês de julho, ele foi, assim, fantástico no quesito leituras. Eu não só li muitos livros, como também li muitos livros bons. Foi surpreendente como as escolhas que eu fiz de livros para ler nesse mês foram certeiras. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Gente, eu vou começar... Aliás, eu não vou me estender muito nos livros que tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo mais a respeito, mais detalhadamente, como as HQs da Maratona 24 Horas, ou as leituras de vlogs que tem aqui no canal. Eu vou deixar sempre no card quando tiver algum vídeo sobre esse livro que eu estiver falando. Vou começar pelas HQs. A primeira que eu li foi Castelo de Areia, do Pierre Oscar Levy. Esse daqui tem uma adaptação, gente, que eu ainda não assisti, chama Tempo. Foi até uma seguidora aqui do canal que deixou o nome aqui do vídeo, obrigada, porque na hora que eu li, naquele dia da maratona, eu não sabia o nome da adaptação, mas eu procurei no Google também e vi que tem disponível para assistir no Star Plus, se você for assinante. Então, depois eu vou ver se eu confiro o filme, porque essa história aqui é muito boa, gente. É uma ficção científica que vai falar sobre o tempo. Os personagens estão numa praia em que o tempo começa a avançar muito rápido. Eles não conseguem sair daquela praia, não conseguem se comunicar com ninguém fora daquele local e não conseguem entender o que está motivando esse tempo passar daquele jeito. Ele tá passando tão rápido que os personagens ali na praia começam a envelhecer. É como se uma hora correspondesse a um ano de vida. Então é super interessante esse quadrinho, recomendo demais que vocês leiam. E eu vou assistir ao filme e depois comento com vocês nos stories do Instagram o que eu achei da adaptação. Mas o quadrinho foi muito bom, eu adorei. Outro quadrinho que eu li na Maratona 24 Horas foi Hellbound, do autor Choi Gil-seok. Gente, é um autor coreano. Me desculpem que eu devo ter falado tudo errado. Eu me animei muito para ler esse quadrinho porque eu assisti a série na Netflix. Gostei muito da temática, gostei muito da história. E aqui o quadrinho, gente, é muito igual, muito parecida a história. Na série da Netflix tem mais coisas, né? Até para ficar mais extensa. Mas quem assistiu a série e leu o quadrinho depois vai ver como tem bastante semelhança. E, gente, aqui a gente vai ter o nome, né? Fala Hellbound, Profecia do Inferno, porque as pessoas, a população aqui da cidade algumas, né, começam a receber profecias e dando a data e o horário em que vão vir uns seres, uns monstros, não sei como chamar isso, para vir buscar essas pessoas. Então são datas em que elas vão morrer. E esses monstros vêm buscá-la porque, teoricamente, elas pecaram em suas vidas. Essa é a explicação que uma organização aqui da história, chamada Nova Verdade, dá para a população. Então quer dizer que todo mundo que for um pecador vai acabar sendo levado por esses seres, por essas criaturas. Em algum momento, né? Em algum momento eles vão receber essa profecia. E a população acredita cegamente. Então, por isso que tem um quê de religião, assim, na história, se você for pensar bem. E, gente, gostei muito, vale muito a pena conhecer. A temática é muito interessante, a história é muito interessante. Tem mais um volume que eu pretendo comprar e ler. E assistam a série na Netflix também, que vale muito a pena. O terceiro quadrinho que eu li no dia da maratona foi Maus, do Art Spiegelman. Aqui o Art ele vai contar uma história verídica. Ele vai contar a história do seu pai, que foi um judeu que sofreu, né, na época do Holocausto. E, gente, é uma história bem pesada. É um baita livro de história mesmo. Eu acho que aqui a gente aprende muito sobre aquela época, sobre o que acontecia. Tem cenas de fuga,
né? Seus pais, sua família tentando escapar. Tem cenas dentro de campo de concentração. Então é bem pesado, é bem emocionante a história. Mas eu gostei muito de conhecer. E vão lá conferir ao vídeo da maratona, em que eu falo bem mais detalhado sobre a história, sobre a minha opinião. Mas deixo aqui a minha recomendação, porque achei fantástico esse quadrinho. Outro quadrinho lido nesse dia foi Duna, volume 1, do autor Frank Herbert. Gente, esse daqui já foi uma experiência mais ou menos. E eu até comento com vocês naquele vídeo que foi uma boa escolha minha ter comprado em quadrinho e não no calhamaço, porque aqui a gente tem uma história de ficção científica, que é um gênero que eu não costumo ler tanto. Então, a minha aposta em ler essa história em quadrinho foi assertiva, porque não gostei tanto, gente. Não é o tipo de história que me prende. A HQ é bem fininha, ó, e mesmo assim eu demorei pra ler, porque não é... É uma história que talvez eu goste no filme. Eu pretendo assistir a adaptação, ainda não vi. Mas em livro, pra mim, é bem cansativo. Não curti tanto. Então, não sei dizer se vou continuar lendo, né? Ainda não lançou o volume 2, a Intrínseca ainda não lançou em quadrinho, né? Então, até lá eu vou pensando, vou assistir ao filme, quem sabe até o dia da publicação eu mude de ideia, mas por enquanto não pretendo continuar, mas vou assistir a adaptação para conhecer. Outro quadrinho que eu li foi Meu Amigo Demer, do Derf Backderf. Gente, eu achei muito interessante, apesar de já conhecer a história do Demer pela série, né, da Netflix, mas eu queria muito ler para ver a opinião, a visão do amigo, porque aqui a gente não vai ter a história completa da série ali, mostrando tudo o que o Demer fez. A gente vai ver mais a época escolar e o que o amigo, como o amigo enxergava mesmo. E eu achei muito interessante, principalmente quando ele levantou um ponto de vista, uma opinião, assim, falando que ele sentiu pena do Demer no sentido de nenhum adulto ter oferecido ajuda quando ele estava na época da escola. Ele era uma pessoa muito solitária, ele não teve a presença dos pais, ele não teve a ajuda deles. Na escola, nenhum professor, enfim, nenhum adulto ofereceu a mão para ele naquela época. E quando um amigo dele levanta isso, me chamou muita atenção, porque eu me peguei tendo a mesma opinião. Na série mesmo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Se tivesse sido diferente na época que ele era adolescente, se a história não seria outra. Então, recomendo, gente, quem não conhece a história de Demer, recomendo tanto a leitura do livro como a série. A série é bem mais detalhada, então recomendo com moderação, porque são coisas pesadas, porque é uma história verídica, né? Acho que não é todo mundo que gosta. Tem bastante gente sensível a isso. Vai contar a história de um serial killer, afinal de contas. Mas eu gostei bastante do livro e da série também. Aliás, muitos livros aqui com séries na Netflix, com adaptações, né? Até agora, praticamente todos. As próximas HQs, eu não estou com a versão física aqui, apesar de ter lido a versão física na maratona, mas eram do meu irmão e acabei devolvendo, então eu vou deixar a capa passando na tela conforme eu falo de cada uma. A primeira aqui é Fence, volume 1, da autora C.S. Pacat. É a mesma autora de Ascensão das Trevas. Aqui a gente vai ter uma HQ infanto-juvenil, em que o personagem, o Nicholas, ele quer entrar pro time de esgrima. Ele participa no começo da história de um campeonato regional, se não me engano, e ele pega como adversário o Sage, que é um dos melhores atletas desse esporte. E ele acaba sendo derrotado. E ele põe na cabeça que ele precisa melhorar para poder entrar, né, no time e vencer um campeonato maior. Quando ele entra assim para academia para melhorar, né, para treinar e aprender mais sobre esporte, ele descobre que o seu colega de quarto é nada menos que o Sage, que foi o que venceu, que o derrotou no campeonato regional.
E a gente vai ver faíscas saindo entre os dois, e tudo indica, como esse daqui é o primeiro volume, tudo indica que vai haver um romance entre esses dois personagens. Eu acabei torcendo por isso no final do livro. Eles formam um casal bonitinho. É um romance, então, LGBTQIA+, que tem, se não me engano, até o momento, 4 volumes. Não sei se vão ter outros, se termina nesse quarto. Mas a HQ ela é bem fininha. E eu achei super interessante que é sobre um esporte que eu nunca vi ser citado, né, ser mencionado em outros livros, que é o esgrima, né? Eu achei bem bonitinha a história e pretendo ler os próximos volumes. A última HQ que eu li naquele dia na maratona, gente, que eu já tava assim, nossa, se vocês assistiram ao vídeo, vocês viram que quando eu finalizei eu tava morta de sono. Mas consegui me manter acordada por 24 horas. E a última HQ lida foi Art, Mundo dos Mortos, volume 1. É uma história que vai envolver ataque zumbi. Ali no começo do livro, um cachorro volta dos mortos e acaba mordendo algumas pessoas, e aí vocês já sabem, né? Pra quem gosta de histórias de zumbis sabe que de repente vira o caos ali naquela cidade, naquela região. E foi isso que aconteceu. Achei bem interessante a história. Eu acho que não consegui me aprofundar muito por causa do sono mesmo. Foi o último que eu li, mas achei divertida a história. E tem mais volumes. Eu não sei dizer quantos agora, mas esse daqui foi só o volume 1. Finalizado então as HQs, vamos começar agora aos romances. O primeiro romance que eu li foi De Férias com Você, da Emily Henry. E, gente, eu não sei se a minha expectativa estava muito alta por causa de Loucos por Livros, que foi o único livro da autora que eu tinha lido e tinha favoritado. Eu tinha gostado muito, foi o primeiro livro do ano que eu li. Mas esse daqui eu achei muito mais fraco, a experiência foi bem diferente, o casal não tinha tanta química, a autora colocou uma problemática para dificultar ali o relacionamento do casal, que eu achei que o personagem ele estava persistindo muito nisso e chegou no final, o que era para ser bonitinho, o que era para aquecer o coração, foi bem esquisito para mim, não curti muito aquele final, mas aqui a gente vai ter dois amigos, a Pop e o Alex, que se conhecem no início da faculdade, aos 18 anos, e a gente vai ver um pouco sobre 10 verões que eles passaram juntos, porque eles sempre passavam as férias de verão juntos. Eles viraram grandes amigos, até que no último verão, nas últimas férias, aconteceu alguma coisa entre os dois que acabou atrapalhando e eles se afastaram. 2 anos depois, a Pop convidou o Alex para passar novamente as férias com ela, porque ela estava com muita saudade do amigo, enfim. E surpreendentemente ele aceitou de prontidão. E a gente vai acompanhar então essas férias que estão acontecendo no presente, porque o tempo vai e volta, fala um pouco sobre essas férias atuais, depois volta para a primeira férias de verão, depois volta para a atual, depois passa para a segunda, e vai assim sucessivamente até chegar na 10ª e mostrar pra gente o que aconteceu para que os amigos acabassem se distanciando. A ideia é interessante, mas eu achei que no final o casal não teve tanta química assim. A continuação que eu li durante o mês de julho foi A Elite, que é o segundo volume da série A Seleção da Kiera Cass. O livro começou meio morno e depois melhorou, assim, da metade para o final, mais ou menos, ficou bem melhor. Começaram a acontecer várias coisas interessantes. Nesse livro só são 6 garotos disputando para ver quem é escolhida para ficar com o príncipe Maxon. E a gente vai continuar com aquele triângulo amoroso, América, Aspen e Maxon. Tiveram algumas coisas que aconteceram ali que eu não concordo muito, mas eu faço, né, uma ideia de com quem ela vai ficar no final, porque já peguei spoilers, já que a série não é tão nova assim, né? A gente mesmo, quando tá lendo, supõe com quem ela fique no final. Mas, enfim, pretendo continuar, tô curtindo ler essa série. Ela é um romance jovem adulto, mas que é gostosinha, assim, pra ler. Os próximos 2 livros lidos foram Verity, da Colleen Hoover, e Em Queda, da T.J. Newman. Eu perguntei para vocês nos stories do Instagram qual dos dois, na opinião de vocês, seria mais provável dar 5 estrelas. O vencedor foi Verity. Eu fiz essa pergunta
porque eu tava em mente gravar um vídeo, mas não consegui gravar para esse mês. Então vou ver se eu gravo pro próximo. Mas vou falar aqui para vocês já então a minha avaliação, já que a minha ideia de vídeo não deu certo para o momento. Não dei 5 estrelas para nenhum dos dois. Os dois para mim tiveram a mesma nota. Então vamos lá, vou começar por Verity, da Colleen Hoover. Assim, sem dúvida nenhuma, foi o melhor da Colleen Hoover que eu li até o momento, porque é o mais diferente, né, da autora. A autora, ela escreve muito mais histórias de romance com dramas, enfim. Pega temas um tanto pesados, talvez, um tanto polêmicos, e gosta de colocar nas suas histórias para mexer aí com a emoção do leitor. Mas aqui a gente tem um livro de suspense. E mesmo sendo um livro de suspense, a gente enxerga aqui a mão da Colleen Hoover, porque até nesse livro ela coloca uma questão que meio duvidosa, assim, de talvez dividir opiniões, não sei. Porque muita gente, quando eu perguntei, fala que é uma história meio louca, que é uma loucura. Falaram isso pra mim lá no direct. E, gente, eu entendi depois que eu finalizei. Aqui a protagonista ela é uma escritora que ela está sendo contratada para continuar a escrever uma série de livros da autora Verity. A Verity ela sofreu um acidente de carro e agora ela está impossibilitada de continuar escrevendo a sua série. E o marido, junto com a editora da esposa, acharam uma boa ideia contratar uma outra autora para continuar escrevendo a história. O nome da protagonista é Lowen. E o marido convida a Lowen para ir até a casa deles para ficar no escritório da esposa e pegar todo o material, né, a respeito da história, todo o rascunho, enfim, para ela ficar mais por dentro dos livros que ela já escreveu e das ideias que ela tinha para a continuação. A Lowen então aceita e vai até a casa e fica lá hospedada por um tempo. Quer dizer, a ideia é ficar por um tempo, mas começam a acontecer algumas coisas que ela também não consegue terminar a tempo, porque é muita coisa, e ela vai ficando. Logo que ela chega, que ela começa a mexer nas coisas ali, nos trabalhos da Verity, ela encontra uma autobiografia que a Verity estava escrevendo. E ela tem a ideia, então, de ler esse trabalho da Verity para conhecer um pouco melhor a autora, já que vai continuar o trabalho dela, né? E é a partir do que a gente vê o que ela lê ali que a gente vai fazendo uma ideia, que a gente vai criando uma ideia sobre quem é a Verity junto com a Lowen, e é aí que tudo acontece. É um livro de suspense que tiveram cenas em que eu fiquei com medo. Eu falei pra vocês que eu tava lendo um dia no meu quarto com a luz apagada, assim, à noite, e teve uma cena, porque a Verity tá de cama, ela não se movimenta, ela não se comunica, e tem uma cena que a Lowen tá assim no chão, ela se apoia na cama da Verity pra levantar, e aí quando ela vê, a Verity tá olhando pra ela assim, né, o rosto direcionado pra ela, como se ela estivesse olhando pra Lowen. Gente, que medo dessa cena! Meu Deus, isso pra mim foi cena de terror. E tiveram outras cenas também que dá aquele geladinho, assim, sabe, que você fala, ai meu Deus. E achei muito interessante a história, muito. Gostei muito da trama. Mas teve uma questão ali que eu acho que, não sei, eu achei pesado. Não tem como eu falar, porque eu acabaria passando mais do ponto aqui e ia revelar coisa pra vocês que não pode. Mas eu achei uma coisa muito pesada, que talvez essa seja a questão de algumas pessoas falarem que é uma loucura. Então eu acabei tirando meia estrela, gente, por causa disso. Dei 4 estrelas e meia. Mas foi o melhor livro da autora que eu li até o momento, sem dúvida. E o outro livro, Em Queda, da T.J. Newman, também achei muito interessante. É aquele livro de adrenalina, de te deixar sem respirar, sem ar. Sabe aquela frase famosa que tem várias histórias? E eu soltei o ar que não sabia que estava aprendendo? É exatamente assim que você se sente. Você solta o ar
que não sabia que estava aprendendo. Nesse livro, o piloto recebe uma ameaça de um terrorista. O terrorista está na casa dele com a sua família e pede para ele fazer uma escolha. Ou ele derruba o avião e mata todos os passageiros da tripulação e assim salva a sua família, ou então, se ele escolher salvar o avião, as pessoas ali de dentro, ele acaba perdendo a sua família. É uma decisão super difícil que o Bill, é o nome do piloto, tem que tomar. Então a gente vê a adrenalina ali, ele tentando ver uma forma de salvar tanto a sua família quanto as pessoas do avião. E essa história ela é contada sob o ponto de vista de vários personagens, principalmente do Bill, da Jo, que é a comissária de bordo, e do Theo, que trabalha no FBI. Então a gente vai ver vários lados aí agindo, tentando achar uma saída, uma solução para esse caso, junto com o nervosismo do Bill. E eu achei muito legal, gente, essa história, porque a autora, ela trabalhou como comissária de bordo. Então ela tinha, né, bastante informação para colocar na história. Então ela escreve com muito detalhe ali as coisas do avião, os funcionários, as atitudes que eles têm que tomar no momento em que o avião está caindo, com relação a máscaras, com relação lá na parte de controle ali dentro da cabine do piloto. Enfim, tem muitos detalhes interessantes que eu achei legal que a autora trouxe da sua vivência, né, da sua experiência. Então gostei muito da história, é uma história de muita adrenalina. Teve só um detalhe com relação ali ao Theo, do FBI, que talvez achei um pouquinho forçado e que acabou me fazendo tirar também meia estrela da minha avaliação final. Então também ficou com 4,5 estrelas, assim como o Verity. Os dois acabaram então, como eu falei, recebendo a mesma avaliação. O próximo é A Empregada, da autora Freida McFadden. Não vou falar muito a respeito, porque tem vlog de leitura no canal em que eu falo muito sobre o livro e a minha opinião. Vocês me veem surtando, porque esse livro, gente, essa história é realmente de surtar. Aqui a gente tem um thriller psicológico, um thriller doméstico, em que a personagem principal, a Millie, arranja um trabalho como empregada na casa da família Winchester. Assim que ela chega lá, a esposa, né, a patroa dela, a Nina, ela começa a agir de uma forma muito estranha, ela começa a sujar a casa de propósito, começa a fazer umas coisas esquisitas e coloca a culpa na Millie, manda a Millie buscar a filha no colégio e quando chega lá, ela fala que não mandou, sabe, umas coisas assim, umas atitudes estranhas. Só que a Millie não fala nada porque ela precisa muito desse emprego e continua engolindo essas atitudes da patroa. Até que chega um momento em que a patroa, a Nina, age estranho com o marido e a Millie começa a pensar como seria se ela estivesse no lugar da Nina. Se ela tivesse aquela casa, se ela tivesse aquele marido perfeito. E aí ela pensa que chegou a hora da família conhecer quem ela é de verdade. Gente, essa história é sensacional. Nossa, fazia tempo que eu não li um suspense que me deixava eufórica daquele jeito. 5 estrelas e favoritado. Assistam ao vlog pra me ver surtando, porque vale a pena. E eu não dei spoiler nenhum lá no vlog, então pode assistir sem problemas. E eu indico muito, recomendo demais que vocês leiam esse livro. E tem continuação, tá prometido já a publicação no ano que vem. Mas quem lê inglês, eu falo isso no vlog, tá disponível os dois, tanto a empregada quanto a continuação, no Kindle Unlimited, na versão em inglês. E por falar nisso, eu me esqueci de falar, mas Em Queda, da T.J. Newman, também estava disponível no Kindle Unlimited. Vale conferir lá se vocês ficaram interessados pela história. Pelo menos durante o mês de julho ele estava disponível. Tem que dar uma olhada lá se ainda continua no catálogo da assinatura. O livro do Stephen King do mês foi Jogo Perigoso. Eu já conhecia a história pela adaptação, pelo filme, que também é da Netflix. Eu já tinha assistido assim que lançou, acho que foi lá em 2017, mas eu me lembrava muito do que acontecia ali naquela casa com o casal.
mas eu não me lembrava de detalhes da vida de quando a protagonista era mais nova. Isso eu não conseguia me lembrar. Tanto é que depois que eu li o livro, eu assisti de novo o filme e me surpreendi, porque eu achava, depois que eu terminei de ler, eu pensei, ué, isso não tem no filme. Mas tinha, por algum motivo, excluiu da minha memória. Mas enfim, aqui a gente tem um casal que está passando por uma crise no casamento e o marido dá a ideia de fazerem um jogo na cama. Eles já tinham feito isso antes, mas dessa vez foi diferente. Eles não estavam na casa deles, eles viajaram, foram para a casa de verão, que é uma casa isolada, longe de outras pessoas. E quando eles começam a brincadeira, que ele algema ela à cama, acontece o inesperado. Ele acaba infartando e morrendo. E aí a gente vê, gente, que é o inacreditável que o King faz aqui nessa história, porque 90% do livro a gente tem só uma personagem, que é a esposa algemada à cama. Só que para não ficar uma coisa muito monótona, o King, ele cria vozes na cabeça dela. Então é como se tivesse outros personagens ali conversando com ela. Ou também tem um cachorro em determinado momento e a gente vê como se o cachorro estivesse pensando, né? A gente consegue escutar o pensamento do cachorro. E tem também essas voltas no tempo para mostrar o que aconteceu com a personagem quando mais nova. Então isso acaba quebrando a monotonia e não deixa a história ficar cansativa. E eu achei isso fantástico, só o King mesmo para conseguir manter um livro inteiro praticamente com uma personagem só e não deixar a leitura cansativa. Então eu recomendo que vocês leiam. Eu deixo aqui o alerta para gatilho, porque aqui a gente vai ter como tema central um relacionamento abusivo. E tem cenas aqui, gente, muito descritivas e que são, assim, intragáveis, sabe? Nojentas. Então, deixo aqui o alerta, tá? Se caso vocês sejam sensíveis a esse tema do abuso, melhor não ler. Mas achei muito bom o livro e o filme, ele é bem parecido. Ele é bem fiel, assim, à trama central, mas ele não consegue passar a essência. Por exemplo, o pânico da personagem na cama. Eu achei que aqui no livro a gente consegue sentir muito mais esse pânico. Mas ambos são muito bons, deixo aqui então a minha recomendação. E a minha última leitura do mês, para concluir, assim, para fechar com chave de ouro, foi Um Homem Chamado Ove, do autor Frederick Backman. Gente, esse livro também, assistam ao meu vlog, porque vocês vão ver as minhas reações, como foi a minha experiência de leitura, o que eu lembrei durante a minha leitura. Lembrei muito do meu pai, do meu irmão, e eu me emocionei demais. Eu achei aquela história tão bonita. Ela é triste em determinados momentos, é engraçada em outras, e mexeu bastante com as minhas emoções. A gente vai ter como protagonista o Ove, que é um senhor de 59 anos, ranzinza, rabugento, reclamão, totalmente mal-humorado. Ele não quer contato com as pessoas. Quando algumas pessoas vão querer falar com ele, procurar pedir ajuda, pedir alguma coisa, enfim, bater em sua porta, ele reclama. A única coisa que ele quer é ficar sozinho, que deixem ele em paz. Mas mesmo assim, quando pedem ajuda dele, ele pensa assim, mesmo assim sem vontade, fala, tá bom, vai, vou ajudar. E uma coisa que fez total diferença na vida do Ove foi a chegada de uma família na vizinhança. A vizinha, ela transforma a vida do Ove. E isso que deixa a história bem bonita e emocionante. Gente, recomendo que assistam ao meu vlog e que leiam. Virou um favorito da vida esse. E chorei muito. Esse foi o livro em que eu mais me emocionei, dentre todas as leituras que eu já fiz. E lá no vlog vocês vão poder conferir isso. E é um livro que tem bastante lição de vida, bastante reflexão bonita, que eu acho que vale a pena trazer para as nossas vidas. E eu falo bastante isso lá no vlog. Então vão lá conferir, porque esse daqui vai ser a minha recomendação maior de todo o mês de leitura.
Esse daí e A Empregada são as minhas maiores recomendações que eu deixo aqui para vocês. E, gente, com essa leitura, com esse último livro, eu concluo, então, as leituras do mês de julho. Aqui eu só tenho os livros físicos, mas eu li vários em e-book, completando, então, 12 livros lidos em julho, no total. Como eu disse, foi um mês muito produtivo, de muitas leituras e muitas leituras boas. Esse mês foi realmente fantástico. Eu fiz muitas escolhas boas para ler nesse mês. E saio muito contente com esse resultado, porque achei 2 favoritos. A maioria dos livros foi de 4 estrelas para cima. Então só deem uma olhada ali no box de descrição, que eu deixei todos os livros com os links de cada um do lado. Se caso vocês se interessaram por algum, já adiciona ao wishlist de vocês e façam a leitura e depois me contem se a experiência de leitura foi parecida para vocês. Se vocês já leram algum desses, também me fala o que vocês acharam e me conta também como que foram as suas leituras desse mês de julho. Qual foi o favorito de vocês desse mês, que eu vou adorar saber, para adicionar à minha lista de desejos também. Tá bom, gente? Então, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.